Shalom a todos, bom dia, espero que todos estejam bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês, tem 2 semanas que eu não estou aqui presente no culto da manhã, ministrando a palavra, não estive afastado por Covid, glória a Deus, graças a Deus por isso, fiz uma pequena cirurgia para poder ajudar a vida, porque a vida está difícil e pesada. Então, se a gente continua a ter filho, vai ficando mais difícil, mais pesada, né? Então, vamos resolvendo as coisas de cada vez. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas alguma coisa interessante está acontecendo na nossa vida, na nossa história. Na última vez que eu estive no início do mês, dia 7 de fevereiro, ministrei uma mensagem para vocês, não sei quem estava aqui vai lembrar, cujo título era O que pregar em tempos de angústias. Eu estava falando que eu estava vendo angústia nas pessoas e até mesmo, de vez em quando, via que a angústia se abatia sobre mim em alguns momentos. E se passaram 2 semanas, queridos. E nessa semana não foi uma semana mais fácil do que foi a semana do dia 7. E isso ficou no meu coração me trazendo tantas coisas, que eu fiquei pensando, nós estamos entrando no mês de março, agora em fevereiro, nessa última semana, fez 1 ano do primeiro caso do Covid no Brasil. Nós estamos aí prestes a chegar na data onde tudo fechou. E antes dessa data, inclusive, nós estávamos apreensivos, como ainda estamos, se vamos ser novamente fechados ou não. Em algumas localidades já está fechando, no Brasil, perto da gente em Goiânia. E eu falei, Senhor, que ciclo é esse no qual nós estamos inseridos? Porque a gente entende que Deus trabalha em ciclos, Deus trabalha com estações, com tempo. É um pouco diferente da maneira como a gente vê as coisas. A gente está acostumado nessa questão de datas, e a gente viu que passou um ano virou. Mas será que o ano virou ou a gente está vivendo uma continuação? Porque não é uma questão em que aquilo que Deus está fazendo na terra, o que Deus está permitindo que aconteça na terra, o que está caminhando para chegar ao final dos tempos, para a vinda de Cristo. Nessa semana ainda fiquei conversando com algumas pessoas e fiquei questionando, falando, olha, será que de fato nós estamos no fim dos tempos? Ou nós estamos naquilo que Jesus disse, que mesmo quando começar a existir essas coisas, ainda não chegou o fim, mas de qualquer forma o fim se aproxima mais do que nunca? E o que me levou a falar na mensagem de angústias é por quê? Porque eu fiquei em confronto, em conflito, com um tanto de palavras vazias de motivação pregado na igreja e as pessoas pouco atentando para o tempo no qual nós estamos inseridos, para trazer a nossa mensagem, ao nosso coração, despertar sobre, queridos, estamos nós pensando no meio disso tudo, se estamos chegando num fim, que para a gente não é o fim, mas a vinda de Cristo, que virá buscar a sua igreja, lembrando que nós temos uma esperança chamada Cristo Jesus, nós temos uma esperança da vida eterna, que tudo isso aqui é passageiro, embora seja, mesmo sendo difícil ou não, isso é passageiro. E o nosso coração está onde nessas coisas? Porque eu confesso que se o nosso coração estiver preso na terra, a angústia vai continuar se abatendo. Nessa semana, eu caí no erro de ir de novo no açougue. Quem estava aqui, lembra que eu contei essa história? O açougueiro, ele é o pessimista da história. Mas eu fui no açougue novamente conversando com ele, e aquele mesmo cenário. Eu peguei um Uber nessa semana que me deixou desesperado, porque o Uber e a 99 Táxi lançou um sistema de pagamento mais barato, ou seja, está tirando dinheiro dos motoristas, em um cenário onde o combustível está mais caro, para tentar facilitar com que a pessoa que precisa pegar pague menos, mas o motorista está numa dificuldade tremenda. E ele comentando comigo sobre esse cenário, falando, olha, eu não sei, eu ainda estou conseguindo, graças a Deus, eu tentei rodar nesse sistema mais barato, eu fiz o meu máximo, mas não tem condição, a gente paga para trabalhar, não consigo retirar dinheiro disso. Eu estou aqui rodando desde 5h30 da manhã. O que me mantém feliz é porque é o meu trabalho, eu não tenho chefe, é o que eu faço. Então eu acordo 5h30 e saio de casa feliz, mas eu fiquei pensando, cara, que cenário é esse de 5h30? A hora que eu peguei o Uber era quase 7 da noite. E o cara rodando para conseguir pagar as contas. E ele falou assim, mas eu estou bem. Eu não tenho família. O que me bate desespero é as mensagens que chegam no grupo de pessoas falando que estão na maior dificuldade, que não estão conseguindo sustentar suas famílias, que vão entregar o carro porque não estão dando conta. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que cenário é esse, que ciclo é esse, queridos? De volta, 1 ano depois, no mesmo lugar.
Nós estamos um ano depois no mesmo lugar, mas é um local pior. Porque março do ano passado não era tão ruim quanto é o março desse ano. Não no quesito da saúde, que todos falam que está desesperador. Não no quesito da situação financeira, que todo mundo sabe que está com grande dificuldade para todo lado, para todo mundo. E aí Deus me trouxe essa palavra, que eu ministrei no ano passado, em maio. Apoie no seu Deus. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, a gente precisa entender que não é porque um ano virou que as coisas mudaram, não é isso, não é essa a questão. A questão que a gente precisa entender, irmãos, é nós não podemos estar presos e fixos no chão, nesse cenário de vida. Nós temos que sempre olhar para o que Cristo está falando com a sua igreja. É completamente diferente. E o texto que eu quero falar para vocês é um versículo, está no livro de Cânticos 8:5, que fala: quem vem subindo do deserto? E é importante isso porque deserto sempre vai simbolizar um local de falta, um local de dificuldade, um local difícil de se estar. Não é um local agradável, queridos, não é um local de fartura, mas é um local de milagre, é um local de sustento, é um local de provisão de Deus. Então existe algo interessante aqui. Eu tenho um cenário de deserto, mas o texto fala para mim, quem vem subindo, quem está a caminho da saída desse local, apoiado no seu amado. Eu acho em Deus o consolo, como a gente cantou numa música aqui agorinha, o renovo. É tão importante isso, Isaías, o profeta messiânico fala disso, que Jesus Cristo ele é o nosso renovo, Ele é aquele que faz tudo ser novo, Ele é aquele onde nós encontramos descanso, salvação, graça. Nós vivemos o tempo da graça, queridos. Não é um tempo de grandes coisas em termos de motivação, mas é o tempo de grande agradecimento e louvar a Deus pela graça de Cristo que tem nos sustentado dia após dia. Porque com aqueles que creem em Deus que eu converso, não os que estão no mundo, mas os que creem em Deus, todos dizem, é a graça de Cristo que está me sustentando. Então, existe o cenário do deserto, mas alguém está saindo dele apoiado no seu amado. Essa pessoa, ela está em, talvez, dificuldade, em um momento difícil na vida, um momento de falta, talvez, mas ela está saindo. Amado é um título de Jesus Cristo, é algo que remete a Cristo. A única maneira de nós sairmos de um deserto é apoiada em Jesus Cristo. É a única maneira. Então eu começo a entender que existe salvação. Eu começo a entender que não é uma questão desesperadora, não é, por quê? Porque nós voltamos um ano depois no mesmo lugar de maneira pior? Pois é, mas nenhum dos responsáveis fez alguma coisa para mudar qualquer situação que fosse. Mas eu sei que o meu Deus, no ciclo de um ano, Ele me trouxe aqui como trouxe vocês. Essa igreja hoje está cheia de pessoas que estão saudáveis, de pessoas que têm sido sustentado por Ele, provido, que têm comido, não estão passando fome, queridos. Então eu sei que tem alguém que cuida de nós, tem alguém que nos protege, que nos sustenta. Tem alguém que eu posso passar pelo deserto, mas eu estou apoiado nele. E o que Jesus faz com a gente no deserto? Jesus nos tira do deserto. Fala, glória a Deus, tem um caminho para mim. Então deixa esse cenário de deserto ficar. Eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pelo deserto econômico. Eu estou passando pelo deserto econômico. Eu estou passando por um deserto de situação desesperadora econômica. Eu estou passando por um deserto de situação desesperadora na área da saúde. É um deserto, todos nós estamos passando por esse deserto. Para muitos é um deserto espiritual. Para muitos o que mais foi abalado foi a sua fé. Para muitos o que mais foi abalado foi a sua constância. Cadê o povo na igreja? A gente conversa com pastores, com outras igrejas, a gente vê que pessoas não voltaram, que a igreja está vazia, que tem gente que não sabe onde está. Um deserto espiritual, irmãos. Um deserto em que aqueles que devem falar a palavra de Deus não estão falando de acordo com o coração de Deus, com o que está acontecendo. De falar, queridos, nós estamos passando por um problema, uma situação difícil, mas Deus está com a gente no meio do processo. É assim mesmo, Jesus diz que os últimos dias seriam difíceis, mas Ele estará com a gente até o último dia. Existem promessas para o povo de Deus. Nós não estamos sozinhos no deserto. Então esse é o primeiro ponto.
eu passo a entender isso, eu falo, Senhor, glórias ao teu nome por isso. Quando eu viro o deserto, existe um caminho de saída, e o texto fala para mim, o caminho de saída é apoiado no meu Deus. É apoiado no meu amado. É uma relação de intimidade, uma relação de amor, uma relação de confiança. É uma relação que você sabe quando você se relaciona com alguém, quando você precisar, quando você mais necessitar, você pode confiar na pessoa que está do seu lado, porque ela vai te ajudar. Esse é o relacionamento de Jesus com a gente, com a sua igreja, um relacionamento de intimidade. Eu não estou sozinho no processo. E tem uma história que eu compartilhei com vocês no ano passado, que fala com um pastor, contou uma vez um fato que sempre continuava existindo na sua igreja no interior. Era uma igreja pequena, as pessoas viviam no campo. E ele contou essa história, falando, olha, sempre ele pedia para um membro fazer oração final depois do culto. E vira e mexe um fazendeiro pedia para fazer oração final. E o fazendeiro, após ele orar por tudo, pelas pessoas, ele sempre encerrava a oração da mesma forma. Ele falava assim, Senhor, nos apoie no nosso lado inclinado. E ele ficava falando isso em toda oração, nos apoie no nosso lado inclinado. Eu sei que parece que não faz sentido nenhum. Porque o próprio pastor ficou com aquilo na cabeça e falou assim, eu não estou entendendo essa oração dele. O que ele está querendo dizer com isso? E após um tempo ele foi perguntar para ele, falou assim, olha, por que toda vez que você termina uma oração, você termina a oração da mesma forma? E ele contou, falando, olha, eu tenho esse celeiro na minha propriedade, na minha fazenda, que ao longo do tempo ele tem sofrido bastante com pragas como cupim. E eu comecei a ver que ele começou a se inclinar para um lado. Ele ficou parecendo a Torre de Pisa, né, caída. Então eu coloquei nele algumas estacas para segurar, por quê? Porque se eu não fizesse alguma coisa a respeito disso, ele iria cair. Olha, é uma metáfora para a nossa vida. Quando a gente percebe que alguma coisa não está indo bem, irmãos, se a gente não faz alguma coisa que seja uma medida paliativa no início, para nos proteger, para nos segurar, para não deixar com que a gente venha cair, venha a pique, ele olhou para aquilo e falou assim, eu coloquei umas estacas para segurar, e depois de um tempo, ele ainda está lá inclinado, mas eu sei que agora ele não vai cair, porque ele está apoiado no seu lado inclinado. Existe agora alguma coisa o sustentando. E olhando para isso, ele começou a pensar na sua vida, começou a se analisar, falou assim, olha, que tipo de ano é esse que eu estava tendo, um tipo de ano como o nosso? Na estação na qual ele estava inserido, porque a gente precisa discernir as estações, e é tão complicado isso aqui em Goiás, porque nós estamos no... Qual a estação do ano, queridos? Verão. Parece que a gente está no inverno, né? Goiás é tão estranho, porque no nosso verão chove e faz frio. E no nosso inverno, que chega até setembro, é aquele calor e seco. Então a gente às vezes perde um pouco por isso, porque em locais que tem a estação mais definida, a gente sabe que essa estação será assim. E na nossa vida nós também temos estações na qual Deus nos coloca para a gente viver. Como Eclesiastes fala que tem tempo para todas as coisas, na vida também é assim. E é por isso que a gente não pode se desesperar. Por quê? Porque primeiro, Deus está no controle de tudo. Segundo, o tempo, ele sempre muda. Então não importa se hoje eu estou passando por isso, eu sei que Deus vai me tirar disso, é para o meu crescimento. Então a gente passa a entender essas coisas. E ele começou a olhar para a sua vida, para as suas dificuldades, o que estava incomodando ele, o que estava tirando a sua alegria, as suas vitórias. Mas que pela graça de Deus ele ainda estava de pé. Olha isso, queridos, ele olhou para o seu deserto. Eu posso estar passando um deserto, eu posso estar me inclinando para um lado, eu posso estar com dificuldade, mas a graça de Cristo tem me sustentado no meio de tudo isso. Faça um exercício e pense por um momento de como foi seu ano passado. Porque eu sei que no ano passado teve algum momento da sua vida, algum mês, que você passou, que você falou assim, não sei se eu vou conseguir passar por esse mês. E quando você olha, você vê que o tempo se abreviou, você já está em março do ano seguinte, e você fala, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o Senhor me supriu naquele mês que eu falei que eu não daria conta. Alguém pode louvar o Senhor por isso? Ou vocês não estão olhando para o passado com gratidão no coração de vocês? Ou vocês não estão reconhecendo Jesus Cristo no seu dia a dia, suprindo o que precisa no dia? Porque eu tenho testemunho de várias pessoas que me dizem isso. Eu não sei como eu passei pelo ano passado, mas a graça de Cristo me trouxe até aqui.
Ele olhou e falou assim, cara, está tudo isso acontecendo, mas eu estou de pé. E de vez em quando ele se sentia, percebia se inclinando para alguma situação, quando ele se sentia se inclinando às vezes para a raiva, ou para a ira, ou para a amargura, até mesmo para a depressão, para o medo, para as dúvidas, esse tanto de coisa que está nos abatendo, queridos. Ele falou assim, eu penso naquele velho celeiro, que deveria ter caído, mas não caiu, e eu oro, Senhor, me incline, me apoie no meu lado inclinado. Significa algo, em um tempo como esse, em que estamos vivendo, ter o apoio do Senhor quando você está inclinando. É tão interessante que parece até uma coisa meio nada a ver, mas ontem eu assisti um filme, não me lembro nem o nome do filme, e conta a história de um homem, um judeu que vivia num país fictício, e que ele mudou para os Estados Unidos com a sua esposa, anos 1920, e ele foi trabalhar numa fábrica que fazia picles em conserva. E ele vai e cai num tanque de conserva de picles, e no momento o pessoal está fechando a fábrica, falando, olha, a nossa fábrica foi interditada e tal, ninguém viu ele caindo e fecha. E aí passa 100 anos, descobre ele lá, aí ele está vivo. E ele faz uma oração quando a mulher dele está grávida, antes dele cair nesse poço, ele fala assim para a mulher, olha, nós não temos nada, mas eu oro abençoando nosso filho que está na sua barriga, ele vai crescer, ele vai ser próspero, ele vai ser abençoado, e daqui 100 anos ele vai ser poderoso. Ele ora um monte de coisa. E aí quando ele desperta, as pessoas falam, olha, existe um Greenbaum vivo. Aí ele fica surpreso, fala, nossa, tem um descendente meu vivo. E era somente um descendente, era um homem. Ele vai e se encontra com esse cara. Só que o relacionamento não dá muito certo, por quê? Porque primeiro, esse homem que caiu no poço, e vocês vão lembrar de como era um pouco mais, alguns anos atrás, ele era mais tradicional, né? Ele vivia por princípios, ele era um homem religioso, ele fazia oração. Ele começa a ver no seu descendente algumas coisas que mudaram ao longo do tempo. Ele não é mais religioso. Ele fala, não, hoje em dia, nos nossos tempos agora, a religião ela não tem muito sentido. Porque é assim, racionalmente falando, no mundo de hoje. A religião não tem muito sentido. E ele vê que esse descendente dele tinha um sonho, estava trabalhando num projeto de um aplicativo, mas nunca colocava o aplicativo para funcionar. Aí ele fala para o menino, não, eu vou te ensinar algumas coisas na vida. E ele começa a ter sucesso. E esse descendente dele fica bravo com ele, sabota os planos dele, ao ponto dele ser deportado. Só que quando ele é deportado, e esse descendente vai encontrar com ele lá no país dele de origem, lá ele descobre as coisas que sempre faltou na vida dele. Eu achei essa moral do filme interessante. Foi nesse momento que ele deu respeito à família, porque ele não tinha. As primeiras coisas que eles fizeram quando eles se encontraram foi ir no cemitério onde a sua esposa e seus descendentes estavam enterrados, o cemitério estava sujo. Ele vai lutar para trabalhar, para poder comprar o terreno onde a esposa dele estava enterrada, para poder limpar, para deixar tudo bonito. Quando ele chegava lá, ele falou para o menino, você não faz uma oração? Ele, não, eu não oro. E no final, esse cara, ele dá valor à família, ele dá valor à oração, ele encontra Deus de alguma forma. E eu vejo nesse cenário aqui, falando, peraí, quando eu estiver me inclinando em direção ao que hoje é normal e natural nessa sociedade, há uma vida de julgamento e de crítica, há uma vida de cancelamento social, como eu falei para vocês, há um que, poxa, a minha fraqueza, ao meu vício, há tanta coisa que hoje é mais fácil de fazer do que simplesmente cumprir uma vida com Deus, como me é proposto. Essa semana eu estava pensando na nossa responsabilidade como pais, porque eu fiquei pensando nessa questão de religião, falei, Deus, eu tenho visto o mundo tão frio, não sei como é que vai ficar. Eu conversei isso com a minha mãe essa semana, falei, mãe, eu me lembro de um tempo na igreja que a gente pegou, uma época de avivamento, conversão, tanta conversão, não vejo conversão hoje, é uma coisa muito rara, a gente vê um aqui, um ali. Eu fico pensando, o que vai ser depois? Porque a gente está esperando um grande avivamento. Jesus falou que antes dele vir, teria um grande avivamento na terra. Eu falei, meu Deus, como é que vai acontecer com todo mundo tão frio desse jeito? Com uma igreja tão fria como essa? Eu fiquei preocupado com isso. E Deus me trouxe ao coração a responsabilidade de ensinar Deus para os seus filhos. É dos pais. Não é da escola, não é da igreja. Porque ele falou para o judeu, conte isso para o seu filho. Ensine ele. E mesmo quando ele crescer, ele não vai se separar desse caminho. E eu falei, sabe como é que a gente faz primeiro para a gente poder crescer?
porque o mandamento de Deus multiplicar é ensinar os nossos filhos do caminho do Senhor. Por quê? Porque eles, quando crescerem, estarão fazendo a vontade que Deus tem para a vida deles, e é de continuidade e expansão do reino de Deus. Mas o nosso tempo hoje é sugado pela televisão, pelo Netflix. Nosso tempo hoje é sugado pelas redes sociais, por tudo. O nosso tempo hoje é sugado pelo cansaço. E a gente não tem falado de Deus, a gente não fala de Deus nem na nossa mesa de almoço, de jantar. Nós nos esquecemos de falar de Deus uns para os outros. Nós nos esquecemos de quando a situação está ruim e falar, não, meu irmão, fique tranquilo, a graça de Cristo é suficiente para te sustentar. Paulo, em um momento, falou, Senhor, eu estou sentindo o meu lado, está inclinando. Não estou aguentando mais, não. E Jesus falou, a minha graça te basta. Jesus não falou para ele, meu irmão, vem cá que eu vou solucionar a sua vida, eu vou te dar um carro novo, uma casa nova, emprego, dinheiro, você vai pagar todas as suas contas, principalmente os cartões de crédito, você não vai deixar para trás, não. Não, ele falou assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque Deus vai suprir você no amanhã, se assim você crer. Se assim você esperar. Se assim você permitir. Se você permitir, a graça de Cristo te alcança, querido. Esse homem trouxe essa metáfora de uma maneira tão clara. Senhor, se eu tenho vontade de me inclinar em direção ao meu passado, em direção à minha fraqueza, em direção ao vício, Deus, por favor, me apoie. É o relacionamento íntimo. Como é que a gente sai do deserto? Quando a gente está apoiado no nosso amado. Eu não saio do deserto reclamando mais do que eu já tenho reclamado. Eu não saio do deserto compartilhando mais má notícia do que já tem má notícia no mundo. Eu saio do deserto quando eu apoio no meu Deus, sabendo que, Senhor, eu estou passando por isso, mas o Senhor tem a porta de saída para a minha vida. O Senhor tem uma porta nova para mim. O Senhor tem uma oportunidade nova no meu caminho. E a oportunidade aparece, queridos. Ela aparece. Mas um coração angustiado não tem olhos para ver. Uma oportunidade que Deus abre. É diferente. É diferente. Tempo complexo. Tempo de abre e fecha. Um tempo que a gente não sabe se nossos filhos podem estudar ou não. Um tempo de grandes pressões. As contas que aumentaram. Nós passamos a precisar fazer mais coisas para conseguir renda extra. Precisamos nos adaptar. Nos reinventar em movimento. A gente não tem mais tempo de preparação. Fico vendo o quanto que eu preciso estudar, eu faço cursos, eu faço MBA, eu faço curso para o meu negócio, para aprender a mexer mais nas coisas, porque tudo está mudando o tempo todo, e tem hora que eu fico, juro para vocês, eu fico cansado, falo, Deus, eu não aguento mais esse negócio de estudar. Quando eu era criança, achava que estudar era só uma coisa, né? Depois que acabasse, acabou, né? Aí hoje em dia a gente está inserido num cenário que chama lifelong learning, você aprende a vida inteira. Eu estou fazendo meu terceiro MBA. E não é o bastante, porque tem hora que eu sento para assistir o que o professor está falando, eu falo, cara, eu não estou sabendo de nada disso. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu não dou conta de acompanhar, eu sinto um peso. Isso porque eu sou um cara que gosta de estudar, que está sempre em atualização. Eu fico imaginando o peso que todo mundo está sentindo, irmãos. Eu fico imaginando isso que nos está fazendo cada vez mais nos inclinar para um lado e ficar o quê? Caído. Por que a gente fica fraco no nosso dia a dia? Porque está todo mundo caído, está todo mundo se inclinando. Eu estou me inclinando para o desânimo. Essa semana, conversando com a Rebeca, até me mostrou uma palavra de uma pastora, onde ela falou sobre isso, justamente sobre desânimo. De como o desânimo é perigoso, e como ele está nos abatendo, está batendo a todos. Todo mundo desanimado. Se você está desanimado, irmãos, o que acontece? Não acontece nada, porque você não tem forças, você não tem vontade, você não tem garra, você não tem gana, você não tem o que é necessário para fazer romper. E o desânimo nada mais é do que algo de uma ingratidão no nosso coração, porque a gente esquece o que Deus fez no nosso passado, a gente se esquece do que Deus está fazendo no nosso presente, e a gente não tem fé de que Ele fará no nosso futuro. Quão sério é o desânimo. Quão sério é o desânimo. Temos nos inclinado ao passado, alguns caindo, outros sucumbindo, e o texto me diz, quem vem subindo do deserto, apoiado no seu amado. Interessante essa visão desse versículo, é que a pessoa que está vendo esse fato acontecer, ela não sabe direito o que está acontecendo. Primeiro que ela não sabe quem é que está subindo. Ela fala, quem é?
Ela está vendo de longe. Ela está vendo uma possibilidade, ela está vendo uma coisa que não está muito certa. Mas ela bate o olho e fala assim, quem é que está vindo? Ou seja, existe algo que está acontecendo, existe algo que, se eu olhar bem, meu foco estiver em Cristo Jesus, no autor e consumador da minha fé, ainda que eu não tenha clareza, eu estou vendo e sei que alguma coisa está acontecendo. Deus está agindo, Deus não parou de agir. Deus tem todas as coisas no controle. Então o que esse versículo fala para a gente é que existe uma saída para tudo que a gente está vivendo e passando, irmão. Existe uma saída para isso, se você se apoiar no seu amado, que é Jesus Cristo, que tem tudo o que você precisa para te tirar do deserto e te fazer passar por esse momento como vencedor. Não é uma questão de motivação, é uma questão de visão. Senhor, eu não sei ainda aonde está a saída disso, mas uma coisa eu sei, eu estou como essa pessoa nesse versículo, eu estou subindo e saindo do deserto. Por quê? Porque eu estou apoiado no Senhor. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para eu ver o que Deus já liberou para mim, irmão. É uma questão como essa, eu estou saindo do deserto. Porque se eu olhar para o deserto, eu vou ver, peraí, passou um ano no mesmo lugar, parece que está dando a volta, né? Já viu? Déjà vu. Você está andando e fala assim, velho, eu passei por isso aqui, já passei por aqui. Se for naturalmente falando, eu vou me desesperar mesmo. Eu vou olhar e falar, Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei se vai mudar. Eu não sei, vai mudar quando? Vai mudar esse ano? Porque nós não temos vacina o suficiente para mudar esse ano. A vacina que presta, a gente não conseguiu comprar ainda. Eu não quero olhar para isso, eu quero olhar para o seguinte, Senhor, eu posso estar no deserto, mas a saída do deserto é com o Senhor ao meu lado. É assim que a gente tem que ver. Jesus, Ele é a luz que brilha na escuridão. Quando tudo está perdido, eu não consigo ver, a luz de Cristo é aquela que me guia. Eu preciso atentar para isso, Ele é a força que me sustenta. Eu estou desanimado, quem que eu vou clamar? Eu vou clamar o meu Senhor, Jesus Cristo. Me sustenta nesse processo, Pai. Me fortalece, tira o desânimo de mim. Tem que tirar o desânimo de nós, queridos. Não tem sido fácil, eu falo. Ano passado para mim foi muito diferente espiritualmente. Esse ano tem sido uma coisa muito diferente que eu tenho vivido. Tenho sentido muita dificuldade de vir pregar. Muita dificuldade, eu confesso para vocês. Eu falo, Senhor, o que eu prego nesse período? O que eu prego nesse ciclo? O que eu falo nesse processo? Porque durante a minha semana eu oro por pessoas que eu sei que não estão tendo o que comer. Eu escuto as pessoas falando que está difícil. Eu vejo pessoas sem saída. Eu vejo situação desesperadora. Eu falo, Pai, o que está acontecendo com a gente? Que processo é esse que a gente está inserido? Meu Deus, misericórdia. Deus tem que ter misericórdia de nós, queridos. É só a graça de Cristo. É misericórdia que nós precisamos ter de Deus. Mas se eu deixo isso inundar meu coração, eu não consigo nem mesmo sair para trabalhar de casa. Eu não consigo subir para pregar para vocês e falar que existe uma saída em Cristo Jesus. E sabe por que eu sei que existe uma saída em Cristo Jesus? Porque tudo que eu falo dos outros é o mesmo que eu vivo. E ano passado teve mês que eu falei, Senhor, eu não sei como eu vou pagar minhas contas. E aqui estou eu, em março de 2021. E vou te falar uma coisa, Deus tem me sustentado de maneira maravilhosa. Eu vejo a minha casa, todos nós saudáveis, perfeitos, fisicamente. Eu louvo ao Senhor por isso, eu falo, Senhor, o Senhor está me sustentando, o Senhor está dando graça para os meus filhos, a minha filha voltou a estudar, que alegria que é isso. A maior preocupação no meu coração, quando eu falava que poderia fechar de novo, eu falei assim, meu Deus, vai sair da escola de novo. Porque a gente não sabe o que isso está ocasionando no coração das crianças. Nossas crianças estão vivendo num mundo de tristeza, de morte. Nossas crianças estão vivendo num mundo, e o que tem mais acontecido que a gente está sabendo, queridos, é suicídio adolescente de 12 anos, 14 anos. Como é que vai ser o coração dessa geração daqui 10 anos? Será uma geração fraca? Será? Porque se a gente não tiver cuidado, tudo que ela está vendo nos pais é desespero. Tudo que ela vê todo mundo falando é de doença e morte. Isso não é futuro para uma criança. Não é futuro, irmãos. Eu vejo a alegria que a minha filha tem de ir e voltar da escola, porque lá ela sociabiliza, ela tem amigos, ela aprende, ela chega em casa querendo continuar fazendo o que ela estava fazendo, escrevendo, pai, como é que escreve tal coisa? E eu fico feliz com isso, por quê? Porque no passado ela não teve nenhum propósito na vida. Ah, minha filha, a gente não pode sair, não pode viajar.
Não pode ir no parque, não pode fazer nada, está tudo fechado. Não pode ir para a escola, não tem amigo, não pode relacionar. Queridos, eu te pergunto, se não for Deus, se não for a graça de Cristo, é sério, nós somos como esse celeiro que está sempre caindo, prestes a cair, prestes a ser destruído. Jesus, Ele é a força que te sustenta. Jesus, Ele é a alegria que você precisa. Ele é a paz que te deixa tranquilo. Ele tira todo o medo e toda a ansiedade. Jesus te sustenta e te protege. Jesus te tira do deserto. Se tem uma coisa que eu sei, olhando para tudo isso, é que essa certeza no meu Deus, primeiro, Ele é bom. Queridos, Deus é bom demais. Se tem uma coisa que não muda em mim é isso, Ele é bom, Ele é Deus, Ele é soberano. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: Pai, me coloca embaixo de tuas asas, porque enquanto o Senhor cumpre o teu plano e o teu propósito, eu sou guardado e protegido pelo Senhor. O Senhor está mexendo com o mundo. Deus está preparando o tempo. Deus está preparando as coisas para a volta de Cristo. E eu sei de uma coisa: eu quero ser contado no meio da igreja que será levada para ser noiva de Cristo. Então o que você tem que fazer, querida, é guardar o teu coração nele. Não é viver como esse celeiro que está prestes a cair e falar: não, Senhor, eu posso estar prestes a cair, mas me sustenta, porque eu quero estar pronto para quando o Senhor voltar. Eu quero passar por aqui dando glórias ao teu nome. Eu quero estar no deserto, porque no deserto existem milagres. É no deserto que tem milagre, irmão. É na falta que Deus faz ter abundância. É na falta que Deus faz ter abundância. Por quê? Porque é onde Ele pode ser provado. Eu quero ver, Senhor, o Senhor fala a tua palavra, o Senhor é Deus, o Senhor faz acontecer na minha vida, e Ele vai fazer acontecer. Por quê? Porque Ele não é homem para mentir. Ele é fiel para cumprir. Ele é maravilhoso e Ele ama você. E Ele te chama de filho, Ele te chama de filha, e Ele sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Ou seja, eu me agarro nessas promessas. Para a gente poder caminhar para o final, o que a gente precisa entender nesse momento é que não podemos ficar inclinados. E isso é muito sério, porque hoje todo o cenário é de inclinação. O cenário é de inclinação. É para a gente se inclinar na política. Você está do lado de quem? Você está do lado de qual político? Você está do lado de qual partido? Você está do lado de qual ideologia? É uma questão de inclinação. Inclinação é um pensamento. Você pensa como? Como é que você pensa sobre esse assunto aqui? A gente tem que ter uma resposta para tudo. Fala: meu irmão, tem coisa que eu não preciso defender ou falar neste momento. Não é assim. A gente precisa estar inclinado a achismos. O que você acha sobre isso aqui? A gente precisa estar inclinado em ciência. Nós não temos que nos inclinar a nada, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus sólido. Ele é chamado de rocha eterna. Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha. Ele fala que nos firmará na rocha, porque Ele é rocha. Eu não quero ser inclinado, eu quero ser fixo. Eu quero ser firme. Eu não quero ser abalado. Eu quero o tempo inteiro, o mundo pode estar caindo, mas eu quero ser como Jesus Cristo, que pega um travesseiro e deita para dormir no meio da tempestade. Porque se a gente conseguir ser assim, nós conseguiremos ser bênção para as pessoas. Se você consegue ser forte e firme, aquele que está fraco vai ser ajudado por você. E esse é o nosso chamado. O nosso chamado, irmãos, mesmo em dificuldade, mesmo em olhar para a minha vida e falar assim: a minha vida está difícil, eu estou com tantas situações, Senhor, eu estou passando por tudo isso, todo mundo está passando. É falar: queridos, eu subo aqui hoje com alegria para falar para vocês o seguinte: o Deus que nós servimos é bom. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele vai guardar você, Ele vai proteger a sua casa, Ele vai te sustentar, Ele vai dar graça, saúde para você. Ele vai te dar vitória, Ele vai fazer você sair desse deserto, desse tempo. Chegará o momento em que nós olharemos para trás com alegria no coração. Eu não sei como, mas o Senhor me deu vitória naquele momento, naquele ano de 2020. E naquele ano de 2022, porque parece que esse ano não é 2021. A gente vai olhar para trás com alegria. Porque Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo. Queridos, vocês não estão sozinhos em tudo que vocês estão passando. Isso é algo que você tem que ter certo no seu coração. Você não está sozinho. Existem pessoas boas ao seu lado. Existem pessoas que você pode contar. Existem pessoas que não são como meu açougueiro. Mas existem pessoas que quando você vem conversar com elas, fala: fique calmo, fique tranquilo. Deus está no controle e a graça de Cristo vai te sustentar. É isso que nós precisamos nesse tempo. Não é nos inclinar. É saber que Deus, Ele não é um Deus de fim, Ele é um Deus de começo. Então quando eu olho para o meu fim, eu falo: Pai, parece que eu cheguei ao fim.
Parece que eu não tenho mais resposta, parece que eu não tenho mais saída, parece que eu não sei mais o que fazer. É o momento onde Deus fala para você, meu filho, eu não sou um Deus de fim, eu sou um Deus de começos. Você pode achar que chegou ao fim, mas eu não tenho preparado para você. De tanta coisa boa que está prestes a acontecer na sua vida, de tanta alegria de Deus que está vindo ao seu encontro, de tanta paz de Cristo que está inundando a sua vida neste momento, inundando a sua casa, inundando os seus filhos. A alegria de poder louvar aquele que está sempre disposto a ouvir os nossos pedidos. Mas é uma vida de adoração, irmãos. É uma vida de adoração. É dia a dia louvando aquele que é por mim. Ele age em seu favor, ele não é contra você. Então, irmãos, o mundo está aí. E não mudou. E não vai mudar. Porque o mundo jaz no maligno. Mas a igreja de Cristo está sendo preparada para um casamento. A igreja de Cristo está sendo preparada para uma vida eterna. E existe começos para a gente. E é isso que o nosso coração tem que ansiar. Se os sonhos na terra estão difíceis de serem alcançados, que nós possamos sonhar os sonhos espirituais em Deus. Que nós possamos sonhar pela vinda do nosso Senhor. Que nós possamos lembrar disso, irmãos. No meio do que nós estamos passando, lembrar que existe uma promessa do meu Deus para a minha vida. Eu não vou ficar inclinado, eu não vou me deixar ficar inclinado, eu não vou deixar o desapontamento, a angústia, a dor, a tristeza me abalar. Não! Eu vou sacudir a poeira, eu vou falar, Senhor, eu posso, durante a minha semana, eu falar, não sei o que eu vou falar, mas o Senhor sabe, eu estou e continuo disponível para Ti. Eu não vou abrir mão do meu ministério, não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão dos meus negócios, do meu trabalho, eu não vou abrir mão da alegria que o Senhor me deu, eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar desapontado, eu não vou, meu Deus, porque eu creio no começo do Senhor para a minha vida todos os dias, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus que nós não somos, irmãos, dizimados, que nós não somos mortos, nós não somos consumidos, não. A misericórdia de Cristo se renova a cada manhã é um novo começo em Deus para você. O mês de março vai começar com lockdown sem lockdown, com tristeza, eu não sei, eu sei de uma coisa, o mês de março amanhã vai começar primeiro com a misericórdia de Cristo se renovando sobre a minha vida. Quando eu abrir os olhos amanhã eu sei, Senhor, eu estou saindo desse deserto, porque eu estou apoiado no Senhor. Eu não vou morrer nesse deserto, eu não vou ficar nesse deserto, eu vou caminhar para a promessa de Cristo. Irmãos, é isso que tem que motivar você nesse momento que a gente vive. É saber disso. Eu posso não saber ainda para onde, mas eu sei de uma coisa. Eu estou saindo desse deserto. Porque eu estou apoiado em Deus. Se coloque em pé. É um tempo de encorajamento. Quero encorajar você nesse momento. Os momentos mais difíceis de nossa vida são os momentos que a gente precisa de alguém. Eu sei que nós estamos num distanciamento social, mas se você veio com alguém da sua família neste momento, abraça essa pessoa. Se você está sozinho, fique tranquilo, que o Espírito Santo de Deus está te abraçando neste momento. Eu quero encorajar vocês a lembrarem daquilo que é mais importante. Como eu falei para vocês do filme, a gente não pode esquecer da importância que a nossa família tem. A gente não pode esquecer da importância que Deus tem na nossa vida. A gente não pode esquecer da importância que a igreja local tem para a gente. A gente não pode esquecer. Quero encorajar você a ser bênção na vida de alguém nessa semana. Que nessa semana você possa falar para alguém sobre o que você ouviu aqui. Contar para as pessoas que existe uma vitória em Cristo Jesus. Que existe bênção em Cristo Jesus. Que existe o cuidado dEle. Que existe a graça disponível para quem quiser receber. Irmãos, nós precisamos falar boas notícias. O mundo não está tendo boas notícias. O Evangelho é a melhor notícia que existe. Quero encorajar você a ser um encorajador nessa semana. Posso contar com você? Para disseminar boas notícias de Cristo
para quem mais precisa. Aleluia. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro neste momento, louvando ao Senhor. Porque nós não estamos sós. Nós estamos com aquele que é o Deus Criador dos céus e da terra, que tem tudo em suas mãos, que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tem todo o poder para nos abençoar e nos guardar. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão aqui nessa manhã, pedindo que o Senhor dê graça a eles, Pai. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os apoie neste momento, Pai. Em tudo aquilo que possa estar inclinado na vida deles, Pai. Mas neste momento, eles não ficarão mais inclinados, eles ficarão firmes na rocha que é o Senhor. E viverão, Pai, uma vida e um ano de bênção, de vitória, de crescimento, de expansão, porque nós estamos saindo desse deserto apoiados no Senhor. Que eles sejam, Pai, encorajadores, disseminadores das boas novas do Evangelho, da graça de Cristo, da salvação que há no Teu nome, das boas notícias que há em Ti, Senhor. E de que não existe um fim para aqueles que creem em Ti, mas sempre existem começos. Nós nos fortalecemos no Senhor neste momento. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre os meus irmãos e irmãs a alegria do Senhor. Uma alegria plena, Pai, que venha contagiá-los, que venha inundá-los, que venha tirar o desânimo, Pai. Retira o desânimo, Pai, de cada coração. Esses pensamentos recorrentes, Pai, em relação às dificuldades, Pai, saia, seja dissipado no nome de Jesus. Seja substituído nesse momento pela fé em Ti, Pai. Pela certeza de que o Senhor já está cuidando disso, que o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, e que eles verão, os olhos dele verão, Pai, o Senhor agir, o seu mover. Eles verão a solução do Senhor, a provisão do Senhor, a salvação do Senhor. Eles verão o Senhor, Pai, organizando a casa, organizando as famílias, organizando as finanças. Tudo que precisa, Pai, ser feito e arrumado, Pai, coloque no lugar. Eu oro ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida dos meus irmãos, coloque as coisas no lugar. Em nome de Jesus. Eu oro repreendendo, Pai, todo medo. Chega, Pai, chega de medo, chega de terror noturno, chega de insônia. No nome de Jesus, chega de insônia, Pai, dê sonhos bons aos teus filhos, às tuas filhas. Que seja um tempo, Pai, de alegria, mesmo em meio ao deserto. Nós temos a alegria que vem do Senhor. Eu oro que Deus abençoe a vocês, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz no Senhor, aplauda o nome dele. Aleluia. Glória a Deus.